inclusive, se quiser jogar essa apuração aqui. O Matheus Melo mandou um superchat e estendo para o Renan também. Boa tarde, estou com receio que essa vaga para a Liberta, no caso para a Libertadores, atrapalhe nossa permanência na Série A no ano que vem. E você, Arnaldo, durante as últimas lives, você sempre disse como o próximo ano já começa com 2 brigas para o São Paulo, para não cair no Paulista e para não cair no Brasileiro. O quanto que ir para a Libertadores ou não ajuda ou atrapalha o São Paulo no 2026? Pois é, né? Essa mensagem do Matheus, ela é bem impactante, porque esperar que o time não vá alcançar um mínimo objetivo, temendo por 2 não quedas no ano seguinte, chega a ser deprimente, né? Mas eu vejo que ninguém no São Paulo, fora o treinador e os jogadores e os funcionários, estejam realmente querendo terminar em 8º, né? A direção de futebol, a gente, como disse o Gabriel, a gente não sabe qual que é o rumo que ela vai tomar, se o Belmonte continua, qual que vai ser o comandante o ano que vem, se vai ter um novo comandante, mas o presidente, evidentemente, está jogando contra. Isso dá para a gente afirmar, testar sem nenhum... Com essa questão do Morumbi, e ele está jogando contra esse ano e no ano que vem. Porque o que ele disse lá no Summit, que a mudança de calendário proporcionou o excesso de partidas longe do Morumbi, primeiro, é uma cascata, e ele apoiou essa mudança. Segundo, ela se aplica no ano que vem se o São Paulo terminar em 8º, para jogar, e tiver G8, para jogar a pré-Libertadores com conflito com o show do AC/DC. Aí é pior, porque eu sou fã incondicional do AC/DC e terei que tomar uma decisão dura na semana de fevereiro, em março e tudo mais. Então, assim, para mim, olhando, observando, ouvindo, para o Casares, nesses dois últimos anos de mandato, esse ano que está acabando e o próximo, o futebol, não adianta ele falar que o futebol é a prioridade. Ele está se lixando para o futebol, cara. Ele largou o futebol, mas de todas as formas possíveis. Ele sabotou o futebol, muitas vezes, né? Então, eu não acredito que o presidente do clube, isso é uma coisa chocante, esteja trabalhando para o objetivo de G8. E aí, eu insisto, eu não acho que eu esteja fazendo uma tempestade para o ano que vem. Vocês 3 já falaram da preocupação no ano que vem, porque sim, é ano de eleição, sim, a fórmula do Paulista mudou para complicar os grandes, sim, a fórmula do Brasileiro mudou para complicar os grandes que não são fortes e tem que começar em janeiro. Sim, vem aí fair play financeiro, e você não pode fazer tanta loucura assim no último ano de andado, se você quiser. Então, esse time do São Paulo, se ele não resolver seus problemas internos, por exemplo, de saúde, o São Paulo vai correr o risco de cair em todas as competições que ele disputar desde o primeiro pontapé no ano que vem. Porque o time é fraco, né? E isso ficou... Hoje é um dia especial para a gente, porque a gente está vendo uma situação de contraste indesejável, né? Porque a impressão que se tinha até o meio do ano é que tudo o que acontecia no São Paulo era culpa do técnico que está hoje no Fluminense. E não era. E não era. Inclusive, os problemas médicos no Fluminense, eles não existem. Certo? E também tem jogador velho lá no Fluminense. Só tem 2 machucados, o Gabriel falou. 2. São Paulo tem 13. Né? E quando sai o Zubeldia... O Fluminense jogou Mundial ainda, não? E o Fluminense jogou o Mundial, velho. Jogou o Mundial. E tá jogando a Copa do Brasil. E vai jogar a Copa do Brasil. E tem 2 lesionados. E quando sai o Zubeldia, fica na cara que o problema do São Paulo chama-se... Tem nome e sobrenome. Júlio Casares. Não é Luiz Zubeldia. É Júlio Casares. Né? E agora nós vamos ter essa situação surreal. E tem uma situação... O ano que vem... Não tem Luiz Zubeldia, talvez não tenha Hernan Crespo, uma coisa que a gente pode debater aqui. O Gabriel sente o cheiro, e você também, Valentim, das declarações de pós-jogo, que têm sido cada vez mais explícitas, mas a gente sabe que vai ter, infelizmente, Júlio Casares. Isso vai ter o ano que vem. E por isso que eu estou morrendo de medo. Mais um ano de Júlio Casares.
Ô, Renan, se liga nessa pergunta. Quero ouvir você também sobre o que o Arnaldo falou, mas sobre isso. O Santos tá lutando para não cair, certo? Vocês acham que a Vila, liberada para o jogo contra o Inter, pode prejudicar o próprio Santos indiretamente? Porque o São Paulo vai, entre aspas, mais enfraquecido? O que você acha? É que o São Paulo enfrenta aí os 2 próximos jogos, né, para concorrentes ali do Santos, né? Cara, acho que não tem nada a ver uma coisa com outra, não. Sinceramente, não. É que o São Paulo hoje está muito enfraquecido, né? Então o São Paulo perder para o Inter não é nada de anormal. O São Paulo perder para o Vitória lá no Barradão também não é nada de anormal, né? Então, acho que não tem relevância nenhuma. Não tem relevância nenhuma nisso daí. O Gabriel falou uma coisa que se o São Paulo for para a Sul-Americana é uma coisa, se o São Paulo for para a Libertadores é outra. Eu entendi o que ele falou, mas eu não vejo dessa forma. No entendimento da diretoria, não importa para onde vai, o perfil tem que ser exatamente o mesmo de contratação. Pô, fomos para a pré-Libertadores, opa, peraí, vamos dar uma olhadinha para a Europa, vamos dar uma olhadinha lá no mundo árabe. Fomos para a Sul-Americana, vamos olhar para a Série B. Não. Não importa para onde vai, o perfil tem que ser o mesmo. E mais ou menos na linha do que fala o treinador, praticamente toda entrevista coletiva pós-jogo, a respeito de saúde, né? A respeito de jogadores que possam estar mais dentro do campo. No último ele falou, eu não sei quando e como eu vou ter o Caleri. Eu não sei como e quando eu vou ter o Lucas. Eu não sei se terei o Oscar. Do nosso quarteto, que em um jogo encantou todo mundo contra o Corinthians há 7, 8 meses atrás, nenhum está à disposição hoje. Nenhum dos 4 estão à disposição hoje. Então, o treinador está correto. É o perfil que se deve buscar, que se deve criar. E a preocupação é o seguinte, é de ele não querer estar. Porque ele é o único que está escancarando, mostrando os problemas que a gente já sabe que tem, mas ele é o único dentro do clube que está escancarando, que está sendo claro com a torcida, e é o único que tem a exata dimensão do que vai ter para fazer o ano que vem. Qual é o tipo de jogador que ele tem que procurar? Qual o tipo de mercado que ele tem que procurar? Uma mudança, na minha opinião, nesse momento, o ano que vem seria muito prejudicial. Muito prejudicial. E quando a gente olha para o Campeonato Paulista, que quem escolheu esse formato foi o cara que está aqui, ó, esse aqui, ó. Ele que sugeriu esse formato. Meu irmão. Ele que sugeriu esse formato de campeonato, nos traz uma preocupação que a gente poderia administrá-la para preparar melhor os jogadores, né? Alguns 15, 16 jogadores ali nas primeiras rodadas. Prepará-los melhor para o início do Brasileiro, agora isso já fica um pouco impensável. Porque o risco ele é muito grande. O campeonato ficou injusto, o campeonato ficou o formato correto, mas a distribuição dos jogos ali ficou esdrúxula. Desculpa a Federação Paulista, mas é inacreditável fazer um negócio desse. Então, a nossa preocupação, ela passa a ser muito maior desde o pontapé inicial, como disse o Arnaldo, desde o comecinho do ano. Que o comecinho do ano é no comecinho do ano, dia 11, o primeiro jogo. E do Brasileiro, dia 28, 29, um negócio assim de janeiro. Então, cara, o perfil não pode mudar. Isso tem que ficar muito claro. A diretoria tem que ser transparente nesse sentido para o torcedor. Não importa para onde a gente vá, que a gente vai disputar o ano que vem. O perfil é esse daqui. E que acho que para o treinador acho que está muito mais claro do que para a diretoria, né? Ô, Renan, inclusive, só nessa esteira do que você falou do perfil, dá para falar que esse bando de lesionados, dá para falar que é um bando, né, gente? São 15. Esse bando de lesionados que o São Paulo tem abre espaço também para a garotada, por exemplo, o Luca, já mostrar serviço. Lembrando que o São Paulo, para a próxima temporada, quer rejuvenescer o elenco, certo? Então é uma chance também para a galera já começar a mostrar serviço a partir de agora, né? Sim, inclusive eu falava, né? A gente falava mais cedo no nosso grupo lá, a respeito do Negrutti também, eu já daria mais oportunidade para o Negrutti. Acho que pode ser um jogador importante o ano que vem. É jovem, forte, vai estar sempre dentro do campo. Tem uma versatilidade, ele pode jogar no meio do campo, ele pode jogar ali na zaga. Então, mesmo o treinador falando, né? O treinador, ele dá entrevistas muito boas, muito esclarecedoras, né? Muito claras para o torcedor. E ele falou a respeito do uso da base, e quem perguntou, inclusive, foi do Gabriel, ele falando sobre a base. Ele fala muito bem sobre a base. No mundo ideal, que é ali do outro lado do muro, no time verde.
o momento de lançar o jogador, a forma que tem que lançar o jogador, concordo plenamente com ele. É assim que eu acho também que o jogador deve ser lançado, o seu talento deve ser lançado, o tempo de maturação, que é o que o Palmeiras tem feito, para potencializar e depois ter o retorno financeiro. O mundo ideal é isso. Só que ele não está lá do lado do muro, ele está do lado de cá do muro. E ele tem que entender que ele vai ter que usar esses meninos muito mais do que, quem sabe, ele deseja, do que pensa, para tempo de maturação. Opa, Luca, acho que você vai ter que ir um pouquinho mais, cara. Acho que não era o momento, mas você vai ter que ir um pouquinho mais. E outra coisa, né? O Crespo é um ex-jogador. Em algum momento, na vida dele, ali com 18, 17, 18, 19 anos, alguém confiou nele. Alguém deu oportunidade para ele, confiou nele, e ele correspondeu, e a gente sabe muito bem como que foi a como atleta do Crespo. E ele tem que estar ciente disso. Ele não vai poder ter grandes jogadores com uma base completamente estruturada para ir lançando aos poucos os meninos. Ele vai ter que dar um passinho a mais, uma acelerada nesse processo. Infelizmente, é isso que é o São Paulo hoje. E a sessão do ano. Acelerou o processo para o Matheus, para o Lucão, o Lucas, o nosso ponta, o Henrique, e eles foram vendidos da forma que foram. É isso. Infelizmente, o São Paulo é esse. Não tem a estruturada para o lançamento dos talentos. O São Paulo vai manter a 8ª colocação no Brasileiro. 55 pessoas acham que sim, 45 acham que não. Não se esqueçam de votar na nossa enquete aí no chat. Está aberta. Aí, Renan, o senhor recebeu um elogio aqui. Me surpreendeu como comentarista. Parabéns. Você quer começar a falar já do jogo de hoje, iniciando a nossa parte pré-jogo? Porque o São Paulo, como a gente falou, vive uma semifinal, vamos colocar assim, semi-final, não de semifinal, mas é quase que uma final, porque se não vencer hoje, já pode dar adeus à luta pelo G7. Gabriel, quer mandar aí a lista de relacionados que você apurou? Manda pra gente. Boa, maravilha. Colocar então aí os que sobraram, né, para esse jogo. O Crespo tem 21 jogadores para essa partida. Yang, Felipe Preis e Leandro são os 3 goleiros que vieram. Yang vai jogar. Mike, Mailton, Cedric, Soares, Nicolas e Patrick, os laterais. Os zagueiros Rafael Tolói, Alan Frank e Ferrarese. Os meias / volantes, né, que são todos volantes na prática, mas podem jogar de meias também. Alisson, Negruti, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Marcos Antônio Bobadilha. E os atacantes Luca, Gonzalo Tapia, Paulinho e Rigoni, 2 a menos do habitual aí no banco de reservas, né? E 2 goleiros no banco. O Leandro nem vai ficar para o ano que vem, tá de saída do São Paulo, mas fica como uma terceira opção aí da posição hoje no banco de reservas, Valentim. Como é que é, Valentim? Mutou, não ouvi. Mutado é complicado. Querem começar a fazer um esboço do time aqui, como a gente faz de praxe? Eu acho que nas 2 partidas que a gente não comentou aqui na live, a gente teve 2 situações, táticas. Uma com um lateral esquerdo, e a outra com um ponta como ala esquerda, né? Que tinha sido testado contra o Flamengo com sucesso. Sempre lembrando que o lateral direito do Flamengo naquele jogo era Emerson Royal. E a galera que invadiu o ônibus lá do Aeroflá queria lá tirar satisfação com o Emerson Royal. O Emerson Royal marcando é um problema, e o Ferreirinha foi bem contra o Emerson Royal. No jogo contra o Corinthians, muito desfalcado, né? O Química Arena, o Crespo optou por começar com o Patrick, com Cedric e Patrick. E eu entendi a cautela dele. Com aquele time lá, os caras chegando do aeroporto, e o São Paulo fez um primeiro tempo horrível, mas se o juiz não inventa o pênalti, talvez ficasse 0-0. Hoje, eu acho que esse dilema se coloca novamente, né? Antes de hoje, contra o Juventude, ele começa com o Ferreirinha na ala, Juventude, em casa, aspas, Vila Belmiro. Ok, Ferreirinha também faz um bom jogo, mas sai machucado no intervalo. Aí ele opta pelo Luca, em vez de colocar um lateral mesmo vencendo, repete o ponta como ala. E o Luca, destro como Ferreirinha, estranha os primeiros 15 minutos, mas a partir daquele lance espetacular que ele faz ali e levanta o estádio, ele ganha confiança e faz um bom jogo. Só que hoje não é o Juventude na Vila, cara. Hoje é um time que ganhou 7 partidas como mandante, tomou um gol só de pênalti do Jorginho. E aí,
se ele... É por isso que é difícil, né? Se era difícil para o Zubeldia, imagina para o Crespo agora. Qual a opção que ele tem? Ou opção Corinthians ou opção Juventude. Opção Corinthians. Os dois na linha de 5 estática, com o Cédric e com o Patrick, de novo, ou com os meninos nas alas. E aí, eu acho que ele vai acabar indo com os meninos nas alas. E acho, sinceramente, arriscado demais para esse jogo, para esse adversário. E temos lá que o Samuel Xavier e o Serna arrebentem o Luca. Ainda mais porque não tem o Sabino, seria o Luiz Gustavo improvisado na zaga. E temos que o René e o Canóbio arrebentem o Mike. Você entendeu? Como gosta de jogar o Zubeldia. E assim, a gente vai ter que... Eu acho que a gente vai ter que compreender as duas situações. Eu, retranqueiro que sou, eu começaria, com essa escassez no banco ainda, eu começaria com os dois laterais. E depois tentaria sobreviver ao primeiro tempo. E depois eu teria pelo menos... Porque assim, se ele começar com o Luca de ala e o Rigoni e o Tapia na frente, ele só vai ter o Paulinho para o ataque... Só vai ter o Paulinho do meio para frente no banco de reservas, né? Então, é uma situação... É um equilíbrio muito frágil, né? Ao menos hoje, a gente teria no meio de campo a possibilidade, no meio de campo mais próximo do ideal. Pablo... Que olha, Pablo Maia, pelo amor de Deus, hein, cara? Todo mundo tá jogando mais que você, inclusive o Negruti. Pablo, Marcos Antônio e Bobadilha, que foi o meio de campo daquele jogo Palmeiras. Valentim, só para passar a bola para eles analisarem. Para mim, a temporada do São Paulo não... O Valentim até caiu, que foi bravo. Não acabou depois do jogo com o Corinthians. Para mim, acabou depois do jogo com o Palmeiras. E o Abel achou que tinha acabado a do Palmeiras, né, cara? Aquele jogo ele destruiu o resto do duelo que existia entre a torcida e os jogadores. Aliás, Gabriel, uma postagem muito interessante do Arquibancada hoje, colocando pontos cruciais da temporada, pontos em que o São Paulo falhou miseravelmente, como bastidores, não jogar na sua casa, esse resumo da temporada. Aquele jogo com o Palmeiras, ele destruiu ainda o que havia de autoestima do torcedor. O São Paulo foi garfado na sua casa, o São Paulo praticamente não jogou mais na sua casa, não existiu mais promoção de ingresso, não existiu mais porcaria nenhuma, e essa briga pelo 8º lugar é o que resta. Hoje, cara, o que vier de resultado do Maracanã, para mim seria surpreendente, e acho que o Crespo tem essas duas alternativas, ou um time com 2 laterais, ou um time com 2 alas. Ou poderia ser também, Arnaldo, uma variação, vamos dizer assim, né? O Cédric, por exemplo, né? Que é um lateral, mais posicional, um cara mais que tem uma leitura tática melhor, e o Luca do outro lado, né? Porque daí você daria mais liberdade para ele. Um equilíbrio, né? Um fica mais... Como era com, sei lá, quando o Rafinha jogava com linha e soltava o outro lado. Né? Exato. Eu acho que poderia haver esse equilíbrio. O ponto do Marcos Antônio ser a possibilidade de titular hoje, para mim, é importantíssimo, porque é o único jogador capaz de ter a lucidez, de um mínimo controle do jogo do São Paulo, né? De controlar o meio do campo, de ditar o ritmo, de quebrar a linha, né? Ele é o único capaz de fazer isso. Cara, mas a preocupação fica para a lateral. Eu entendo o que você fala, Arnaldo, mas eu tenho muita preocupação em relação ao Patrick. E não gosto do Patrick. Estou falando isso porque eu não gosto do Patrick. O Patrick está completamente confiança. Isso para o jogador é muito complicado. É muito complicado para o jogador. Falo agora muito como ex-jogador, cara. Você está em campo, sabendo que as pessoas não confiam em você. É muito complicado, cara. Então eu pensaria muito bem em colocar o Patrick, né? Um fator muito relevante para esse jogo é o que? A postura do time, independente de quem entre nas alas, é a postura do time. Você tem que ter uma postura agressiva, você tem que, desde o início do jogo, dar um recado para o seu adversário. Os laterais serão Samuel Xavier e René, o Cédric, o Mike, quem quer que jogue ali, o Maílson, eles têm que passar um recado para o René, certo? Do outro lado, mesma coisa, quem joga, Patrick, Luca, tem que passar um recado para o Samuel Xavier. Foi isso
o que o Ferreirinha fez contra o Flamengo, com o Emerson Royal, que tem lá suas dificuldades, mas ele deu um recado desde o início. O cara fala assim, opa, hoje eu vou jogar tranquilo. Não, desde o início ele falou, não, eu vou sofrer com esse moleque aqui hoje. O Lucas, se ele jogar, ele tem que passar esse Samuel Xavier. Isso que chama? Postura. É a postura do time. Ser um time agressivo. Ter uma postura agressiva desde o início do jogo. Não fazer o que fez contra o Corinthians. Baixar as linhas e ficar na pressão. O Maracanã vem para dentro do campo, irmão. A torcida vem para dentro do campo. Como foi a do Corinthians. É muito complicado isso daí. Então, independente de quem joga, essa é a minha principal, preocupação. E uma coisa que eu tenho observado muito ultimamente no time do São Paulo é a perseguição individual. Essa perseguição individual, ela gera muitos buracos na defesa do São Paulo, muito espaço na defesa do São Paulo. Perseguição individual de um jogador, eu entendo. Do time inteiro, desculpa, eu não concordo. Não tem como concordar, porque abre muito espaço. A perseguição individual, você sempre está um passo atrás do seu adversário. Você reage a uma ação dele. Isso tem acontecido direto. Os gols que o São Paulo tem sofrido, aquele gol contra o Corinthians, né? A gente não falou sobre ele. Aquele gol contra o Corinthians, que o Pablo Maia ele tem um gesto técnico errado. 2 zagueiros estavam para frente da linha da bola. Por quê? Por causa de perseguição. Quando o Sabino toma a caneta, só está ele atrás da linha da bola. O Pablo acompanha, daí tem o erro individual, tem o gesto técnico, que ele cabeceia para o meio da área, a bola para o Depay e ele faz aquela bela jogada. Mas aí a gente vai analisando os detalhes de como nasce o gol, como acontece o gol. E isso é que a minha... É perfeito, mas daí você vai ter que trocar o treinador. É muito preocupante para mim, Ronaldo, porque hoje você vai com 2 extremos que são extremamente velozes. Extremamente velozes. O Sérgio tá óbvio. Então, o Everaldo tem você de avante. Então isso que me preocupa. Perfeito. Eu acho que... Mas aí tá, né? Essa é a virtude e o defeito do Crespo. Ele gosta de jogar com perseguição individual. O São Paulo também fez algumas partidas brilhantes com perseguição individual, como aquela de São Januário, né? Que o Vasco também tinha pontas rápidos pelos lados, muito, aliás, né? O Ryan e o cara que foi contratado, o Gringo foi contratado, e o Pablo Maia ficava no Rodrigo Couto. Deu tudo certo. Isso. Aí que tá, Renan. Foi assim que o São Paulo foi campeão paulista. Eu concordo plenamente, mas, para mim, vendo a segunda edição do trabalho do Crespo, é assim que ele trabalha. E talvez o São Paulo, com essa preparação, com esse tipo de atleta, não tenha condição de fazer isso por mais de 2 partidas seguidas, né? Agora, os melhores jogos do São Paulo foram na perseguição individual. É fogo, mas é uma característica. É uma característica mesmo, e eu concordo com a tua leitura, é assim que acontece. Quando um erra, fica um buraco, mas contra o Vasco, que foi um jogo... o Vasco era o contrário, o Vasco estava ganhando todas, como o Fluminense, né? Aí ele tomou de 2 o São Paulo, perdeu todas na sequência. O Fortaleza, o São Paulo jogou lá em Fortaleza, depois do jogo com o São Paulo, também começou a emendar um monte de ponto, de vitória. E essa é uma característica do jogo do treinador. De fato, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Aí você precisa de muita vitalidade para você não ficar para trás. Esse é o fato. E esses jogos que o São Paulo, aquela sequência de vitórias, o São Paulo controlou muito mais o jogo. O que não tem conseguido fazer mais, controlar o jogo. No mínimo, o São Paulo está conseguindo equilibrar o jogo, controlar o jogo com a posse de bola, sobretudo quando não tem o Marcos Antônio dentro do campo, né? O São Paulo não tem conseguido. Aí essa perseguição, quando você é muito massacrado, você não consegue ter o mínimo a posse de bola, quando você é muito massacrado, você, dessa perseguição individual, você vai ter sempre no mínimo um passo atrás, você vai estar.